Deus abençoe, irmãos, a todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Amém? Se inscreva no nosso canal, ative o sino para você receber todas as nossas notificações diariamente. Páscoa, Corpo Christi, praticamente dá na mesma. Corpo Christi é 60 dias depois da Páscoa, ou seja, exatamente os 60 dias que Jesus ficou na terra, vivendo no anonimato, ou seja, sem ninguém saber que ele tinha ressuscitado, ou alguns, né, como Maria Madalena e outros que estavam ali, né, até mesmo avisado pelo anjo, porque procura entre os mortos aqueles que estão vivos, né? Ou seja, Corpo Christi é uma data comemorativa que foi iniciada em 1264, ou seja, mais de 1200 anos após de Cristo. Então dá para ver que não tem nada a ver com Cristo, né? Foi inventado pelos religiosos 1200 anos praticamente depois de Cristo, né? Então o que acontece? Quando Jesus morreu, que ele ressuscitou, ele passou 60 dias na terra, praticamente sem ninguém saber. Essa é a verdade, sem ninguém saber. Ele passou 60 dias, se passando como pedinte, como mendigo, como pessoa, como forasteiro, né? Então, primeiramente, as pessoas comemoram o Corpo Christi 60 dias depois da Páscoa. Às vezes você está comemorando o Corpo Christi e não sabe o que quer dizer Corpo Christi, nem a Páscoa, né? Páscoa quer dizer libertação. Quando o povo do Egito saiu ou quando o povo de Deus saiu do Egito, eles comemoraram a libertação, o livramento, a felicidade. E no meio do caminho, Moisés comemorava, né? Fazia sacrifício, fazia banquete, cabana, para comemorar a libertação das garras do rei do Egito, de Faraó. Jesus, no Novo Testamento, também fez o mesmo processo, comemorou a libertação, a Páscoa. Páscoa, gente, tem nada a ver com ovo de chocolate. Páscoa quer dizer libertação. O povo de Deus sendo livre da escravidão e da morte, né? Então, por que eles comemoram o Corpo Christi 60 dias depois da Páscoa? Porque quando Jesus morreu, eu repito, ele passou 60 dias vagando pelo mundo, até mesmo conhecendo as atitudes das pessoas, a ponto de ele ser reconhecido por 2 discípulos no caminho de Emaús depois, né? Então, o Corpo Christi é coisa inventada pelo homem, gente. As pessoas comemoram o Corpo Christi, mas o principal eles não comemoram: obedecer, temer a Deus, né? Então, eles comemoram 60 dias depois da Páscoa e depois da morte e da ressurreição de Cristo. Porque quando Cristo morreu, ele não foi diretamente para os céus. Ele passou 60 dias aqui na terra, né? Se passando como mendigo, se passando como forasteiro, se passando como necessitado, até mesmo para conhecer as atitudes das pessoas, né? Talvez você fechou o seu mercado, sua loja, seu estabelecimento, mas não sabe o que quer dizer a Páscoa, não sabe o que quer dizer Corpo Christi, né? Porque às vezes você fala assim, não, mas o que tem a ver o Corpo Christi com a Páscoa? Tem tudo a ver, mesmo 60 dias depois. Porque o Corpo Christi, eles comemoram 60 dias depois da Páscoa, depois da morte e da ressurreição de Cristo. Porém, o que eles deviam fazer era obedecer princípio e a palavra de Deus. Isso que eles não fazem. Então, às vezes você está aí comemorando um feriado, fechou seu estabelecimento, mas está sendo Maria vai com as outras, um fantoche, um boneco, carro de mão, né? Está comemorando um feriado, sem mesmo você saber o que quer dizer Corpo Christi. Então, Corpo Christi quer dizer 60 dias depois da morte e da ressurreição de Cristo, que ele passou 60 dias sobre a terra. Vagando pela terra, né? Vagando como assim? Escondido, não pode ser escondido, mas sem ninguém saber que ele tinha ressuscitado, a não ser aquelas mulheres
e alguns discípulos que tinham uma suspeita que ele tinha ressuscitado, tá bom? Então comenta aqui abaixo o que você entendeu com o corpo Cristo, tá? O corpo Cristo é uma comemoração, eu digo até pagã, porque foi iniciado essa comemoração em 1264, ou seja, já fazia mais de 1230 anos que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Comenta aqui abaixo, tá bom? O que você entendeu. Deus abençoe todos.